Jeitinho brasileiro. Bom, para alguns é malandragem e esperteza. Já olhando historicamente é cordialidade e forma de resistência? Sim, o povo brasileiro é único, tanto na sua forma de existir quanto na sua forma de resistir. Você vai entender tudo quando chegar no fim desse vídeo. Meu nome é Ramon e o tema do De Cara Limpa de hoje é Jeitinho Brasileiro. E sim, é com grande alegria que eu digo que tá na hora da gente soltar a vinheta. Ou melhor, tá na hora da gente soltar o samba. Dona Cleide, para a senhora, o que é um jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro é esse nosso, que nós temos, de simpatia, de onde chegar você tenta conquistar as pessoas, mas também com esse nosso jeitinho brasileiro a gente tenta tirar vantagem de conseguir alguma coisa com aquele seu jeitinho. Ele chega num local, dependendo como ele fala, ele consegue aquilo que ele quer, às vezes nem ia conseguir, mas com aquele jeitinho. E o brasileiro que sai todo dia para trabalhar, ele acaba tendo que em algumas situações ele ter que agir de uma maneira, não da maneira correta, mas de uma maneira que vai facilitar o dia a dia dele, que ele vai conseguir dar conta dos seus objetivos e das suas metas. Ele acaba dando esse jeitinho brasileiro em algumas situações para ele poder dar conta de muita coisa, de trabalhar, de estar em casa no horário correto. Mas às vezes isso também é imprudente, pode gerar um acidente, pode gerar um constrangimento para as pessoas, né? Tem o seu lado bom e tem um lado ruim. Bom, todo mundo sabe a fama que tem o jeitinho brasileiro. Sim, essa fama de esperteza e de malandragem, por aí vai. Mas quando a gente começa a estudar as raízes históricas da coisa, a gente vai ver que não é bem assim e que também não é tão ruim. Um dos melhores livros para estudar sobre o assunto é o livro do Sérgio Buarque de Holanda, que se chama As Raízes do Brasil. E nesse livro ele vai mostrar que o jeitinho brasileiro tem um quê de português. Sim, Portugal, nos séculos XV e XVI, que foram os séculos das navegações, era um país de periferia. Era um país afastado do centro da Europa, que estava em Roma, e com toda a sua pompa e circunstância e as suas regras e leis e por aí vai. Exatamente porque tudo isso chegava por último em Portugal, o cidadão português ele sentia uma liberdade em relação às suas convivências com as pessoas. Ou seja, o que importava o que estava sendo discutido em Roma, a centenas de quilômetros de distância, quando aquilo que pauta a minha vida são as relações que eu tenho com as pessoas ao meu redor. Foi nesse clima de liberdade e com essa certa aversão às regras que o povo português saiu para as grandes navegações, para o encontro de outras civilizações e para a formação de civilizações completamente novas. Então, foi nessa terra fértil, de clima agradável e com poucos impedimentos, que o povo português travou seu primeiro contato com o povo indígena. E sim, foi um contato em boa parte amistoso. A miscigenação fez parte da nossa história desde o princípio. Quando os portugueses trouxeram cativos também os negros, estes, claro, sofreram bastante, mas no meio pro fim se transformaram parte integrante e ser do brasileiro. Não existe povo brasileiro sem mistura de raças e sem essa possibilidade de tolerância e de diversidade. Então, se o povo português já era dificilmente domado pelas regras que vinham de Roma lá na periferia da Europa, avalia para este povo livre, miscigenado, espalhado entre serras e florestas e cerrados e sertões.
Nenhum rei ou poder constituído poderia manter controle sobre tão vastas terras e sobre um povo tão diverso. O que explica a unidade do nosso povo, senão esse jeito de lidar com as situações em liberdade? Então, foi assim que se desenvolveu a história do nosso povo, uma história de tolerância e amizade, apesar das dificuldades. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro foi a ideia de que esse jeito de lidar do brasileiro e essa aversão às regras e à autoridade não são somente parte do nosso código de conduta social, mesmo que seja de forma inconsciente, mas também são forma de resistência. Mas como assim? Como todos os países do mundo, o nosso país sofreu muitas influências de diversas culturas, povos, ideias e ideologias. Aquilo que a gente pega de bom é maravilhoso e nos enriquece, mas como nós também tivemos más influências, certo? Hitler, com a Alemanha nazista, causou o estrago da morte de 6 milhões de judeus e mais tantas dezenas de milhões de mortos durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Assim também, Mao Tse-tung, com toda a sua determinação do Partido Comunista Chinês, causou a morte de milhões durante a Revolução Cultural na China. Bom, Getúlio Vargas foi um admirador aberto de Adolf Hitler e quis tentar aplicar as regras que Hitler tinha lá, aqui. Assim também, João Goulart, um dos maiores políticos do Brasil, de acordo com a historiografia de alguns, também era admirador aberto de Mao Tse-tung e do regime chinês que estava realizando a Revolução Cultural. Já pensou se aqui no Brasil, nessas terras, as regras fossem aplicadas de tal forma e cumpridas com tal determinação como foram cumpridas na China e na Alemanha nazista? Aonde nós estaríamos? Graças a Deus, isso não faz parte do DNA do nosso povo e nós não enxergamos isso, esse rigor, como uma forma da nossa cultura, muito pelo contrário. Talvez por isso que, apesar de nós termos nos metido em tantas crises, nós somos um país que sabe superar as suas diferenças e ouvir aquilo que os outros têm a dizer, enriquecer com aquilo que é bom e jogar fora aquilo que não presta. E talvez essa aversão às regras foi o que garantiu a vida para que o nosso povo continuasse tocando, vivendo e sendo feliz. Essa facilidade no lidar e esse jeito cordial faz parte do brasileiro, é nosso DNA. A gente não pode simplesmente se apartar disso como se passasse uma tesoura em todo o nosso passado. Não. Enquanto nós estivemos nessa pandemia, fechados e distantes uns dos outros, talvez enxergando o mundo através daquilo que nos fale tanto à direita quanto à esquerda, nós deixamos de compreender a realidade simples de que a Dona Maria lá na rua continua sendo a Dona Maria. O Pedro do táxi não vai te odiar só porque você pensa diferente dele. O João, teu amigo, tá só esperando a tua ligação para fazer uma visita. E aquela moça, você tá devendo um abraço para ela, cara. Eu não conheço nenhum outro povo na face da terra que resista à opressão, indo pra praia ou fazendo churrasco no fim de semana. Isso é mérito nosso. Olha, essa é a crise da nossa geração e vai caber a nós decidir se nós vamos passar por mais essa, firmes e fortes como sempre passamos por todas as outras, ou se nós vamos esquecer das raízes de quem somos e deixar-nos dissipar da beleza do que é ser brasileiro. Agora cabe a nós uma questão, tanto como sociedade quanto como indivíduos. Faça para você mesmo. Eu, cidadão brasileiro, estaria disposto a prejudicar o meu irmão ou denunciar só porque ele pensa diferente daquilo que eu penso? Guarda essa resposta no teu coração. Quanto a mim, Ramon, eu me comprometo. Eu não vou te denunciar só porque você está com o seu negócio aberto e fazendo suas vendas. Não. Eu também não vou mandar a polícia entrar dentro do teu churrasco e impedir tua festa.
pode ter certeza que eu também não vou fechar as portas para os meus amigos que quiserem me visitar. E sim, vai ter pão de queijo e café na mesa. E para a moça que eu amo, pode crer que meus braços sempre vão estar abertos. E eu tenho certeza que os dela também. Quanto a você, eu quero que você comente aqui embaixo. Qual que é a tua forma de resistência? Não se esquece de compartilhar esse vídeo com teus irmãos de rocha e também de deixar aquela curtida que vale ouro. Se inscreve aqui no canal porque tem conteúdo novo saindo toda semana, seja de cara limpa, seja outras coisas. A gente se encontra no próximo vídeo. Fica com Deus. E não se esquece de comentar o que você gostaria de ver no próximo Cara Limpa.